Bom dia. Tudo bem? Você me ouve bem? Então, já deixa preparado aí a sua Bíblia aberta na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? O André... obrigado, André. Já está projetado aí. É um material de apoio, tá bom? À medida que eu falar aqui os tópicos, eu vou, em alguns momentos, me direcionar para lá, para a gente usar a projeção, tá bom? Bom, você pode acompanhar pela folha. Todos estão com folha? Frisando aqui a questão do autor, né? Essa é uma carta indiscutivelmente de autoria de Paulo. Paulo tinha o nome de registro, nome hebraico, Saulo, que significa desejado. E também tinha um nome gentil, porque ele tinha uma cidadania romana também. Tudo indica que seu pai havia comprado essa cidadania, ou algumas gerações antes, não há certeza sobre isso. Mas Paulo era o seu nome romano. Paulo era um nome que era usado para designar o menor da casa, o menor de uma família. Então não há nada místico aqui, não houve uma mudança de nome, uma mudança de personalidade, não houve uma metamorfose. Tanto que Lucas começa falando de Saulo, se não me engano, no capítulo 7, no episódio de Estevão. E lá para as tantas, no capítulo 13, começa a chamá-lo de Paulo. Então, não há nada místico nisso. Essa é a autoria da carta. Período. Aí eu vou pedir para avançar um slide no período, que eu gosto de usar essa linha do tempo. Isso. Eu vou ficar de lado aqui, tá bom? Eu gosto de usar essa linha do tempo porque ela ilustra tanto o contexto como um pouco da vida de Paulo, tá bom? A conversão de Paulo então se dá entre o ano 34 e 36, DC é depois de Cristo, tá bom? Entre a sua conversão em 34, 36 e o ano de 48, que é o ano aproximado da primeira viagem missionária de Paulo. E por que eu digo aproximado? Porque todas essas datas são aproximadas, tá bom, irmãos? Não se pode cravar uma data, porque inclusive os estudos divergem um pouquinho entre si. Por isso que a gente fala aproximado, tá bom? São eventos que aconteceram há quase 2000 anos atrás. Então, entre os anos 36 e 48, acontecem algumas coisas na vida de Paulo. Ele passa um tempo isolado, passa uns anos, tudo indica que no deserto, né? É citado que é na Arábia, não se sabe ao certo em que lugar. Ele faz uma primeira viagem na sua terra natal. Ele faz uma primeira viagem na sua terra natal, que é Tarso, onde ele não é bem recebido, não deu muito certo. Mas depois, devidamente preparado, então ele faz a sua primeira viagem missionária, onde ele passa pelas cidades da atual Turquia, tá bom? É uma região mais próxima ali do Oriente Médio, que é a região da Judéia. Lembrando que tudo isso era província romana, tá? Nessa época, o mundo era dominado por Roma. O mundo conhecido, praticamente. Logo depois da sua primeira viagem, Paulo vai escrever aos Gálatas, assim, rapidinho. Quem são os Gálatas? Esses povos que ele visitou na primeira viagem. Gálatas é uma referência a uma região maior, tá? Que pega várias cidades. É chamada Galácia. Então ele já escreve uma carta aos Gálatas,
E eu vou reforçar o que foi falado em outras aulas. Na Bíblia, as cartas não estão de forma cronológica, elas estão por tamanho, da maior para a menor, tá bom? Logo depois, ele vai participar de um concílio em Jerusalém, no ano 50. Está registrado também em Atos esse concílio, tá? Onde ali a igreja, os seus líderes tomam algumas decisões a respeito de: o novo convertido precisa seguir as ordenanças judaicas da lei? Ficou entendido que não. O novo convertido não está amarrado à lei. Mas o novo convertido tem que respeitar uma vida digna, né? De acordo com os princípios que Jesus mesmo nos entregou, tá bom? Lembrando que Jesus disse: eu não vim para abolir a lei. E ele, de certa forma, torna a lei, o convívio entre os cristãos, ele se torna super excelente. Ele é melhor do que a lei. Logo depois do concílio, então vai ter a segunda viagem missionária. É aqui que nós estamos, nesse contexto da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele, tocado pelo Espírito Santo, ele teve um sonho, onde um homem macedônico aparece para ele e fala: Paulo, precisamos de você aqui. E nisso ele estava na Turquia, que é a Ásia. Precisamos de você aqui na Europa, precisamos de você aqui na Macedônia. E movido pelo Espírito, então, eles vão com destino às cidades da Macedônia. E aí eu peço para colocar o mapa, por gentileza, próximo slide. Então, aquela linha preta tracejada é o contexto da segunda viagem missionária. Ele contorna a região da Ásia Menor por cima, porque o Espírito Santo também havia lhe dito: você não vai passar pelo meio dessa região, você vai contorná-la. Eu proíbo você de entrar nessa região. Vai por cima. Aquela cidadezinha na ponta da Turquia é Troade. Não coloquei o nome ali porque não é relevante para nós. De Troade, então, ele vai para Filipos. Lembra dos filipenses? E aí vai ter uma cidade importante que é Tessalônica, que é ali que ele passa um tempo com os tessalonicenses. Então agora a gente volta para o estudo aqui. Bom, esse é o contexto, tá bom? Em Atos 16 está registrado que Paulo visita a cidade de Filipos, onde ele cura uma serva que era possuída por um espírito de adivinhação. Você lembra dessa passagem? Estava lá Paulo pregando na cidade o evangelho, as boas novas da salvação em Cristo, e uma mulher atrás falando: olha, esses aí são os servos do Deus vivo. Isso, pelo visto, aconteceu durante alguns dias. E aquilo foi perturbando Paulo. Paulo foi ficando perturbado com aquilo, até que Paulo chegou e falou: sai espírito imundo. E aquela mulher então foi libertada desse espírito de adivinhação. Só que isso daí gerou uma revolta em quem? Nas pessoas que exploravam isso naquela mulher, que na Bíblia é falado dos seus senhores. Que culmina então, essa revolta acaba gerando a prisão de Paulo e Silas. E sabemos, por uma intervenção divina, um terremoto abala o cárcere onde eles estavam presos, e ali foi oportunidade até para que o carcereiro e toda a sua casa fosse salvo. Lembra daquela passagem? Crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa será salvo. É nesse contexto aqui. Bom, tudo isso aconteceu em Filipos. Eu quero chegar em Tessalônica, tá bom? Só que eu preciso te falar como chegamos até lá. Saindo então de Filipos, Paulo e Silas se dirigem a Tessalônica. Silas também é citado como Silvano, tá? Então você vai encontrar ali no comecinho de Tessalonicenses, ele fala Silvano.
Em Atos 17 nos conta a passagem de Paulo e Silas por Tessalônica. Tessalônica era uma província romana, cidade portuária, de grande influência na região da Macedônia. Os judeus não receberam bem o evangelho, movidos por inveja e conflitos de interesses. É aquilo que já sabemos, né, irmão? Onde há uma dominação, onde há algum tipo de controle, o que vem e abala esse controle incomoda. Fizeram forte oposição a Paulo e a sua mensagem. Houve também em Tessalônica uma tentativa de prender Paulo e Silas, acusando-os de conspiração contra César. Eles falavam assim: olha, esses homens estão dizendo que há outro rei. Porque vamos lembrar, né? César era o rei, era o imperador de Roma, então ele também era daquela região. E isso seria conspiração. Mas essa tentativa aí de prender Paulo e Silas não deu certo. Por que não deu certo? Porque um dos homens que estavam com ele acabou ajudando para desfazer essa conspiração. Seu testemunho ajudou a desfazer essa conspiração. Contudo, esse movimento liga um sinal de alerta. E eles tomam uma decisão sábia, de logo de noite partir dali. Ninguém viajava de noite. Até hoje, quando você vai viajar, você pensa duas vezes: vou viajar de noite ou de dia? Eu particularmente não gosto de viajar de noite. E hoje nós temos condições boas para viajar de noite. Depende do lugar, né? Aquela época então era pior ainda. Você fazer uma viagem à noite era um sinônimo de que você está realmente em apuros. Você precisa sair dali. Então eles prosseguiram a sua missão em direção à cidade de Bereia. Quer dizer, para chegar em Tessalônica tinha que passar por uma cidade chamada Bereia, que não está lá no mapa. Mas em Bereia tem um fato que chamou a atenção de Paulo, né? Em Bereia o evangelho foi muito bem recebido. E lá em Bereia é citado que os irmãos recebiam a mensagem e verificavam nas escrituras. Isso foi motivo de... Isso é uma citação que Paulo faz aqui, inclusive em Tessalonicenses. Voltando a Tessalônica, apesar da fraca recepção do evangelho entre os judeus, foi entre os gentios que as boas novas geraram conversão de vida, conforme Paulo cita na sua carta. Paulo fica muito feliz por tudo que aconteceu com os irmãos de Tessalônica. E aí, irmãos, eu resolvi fazer um estudo diferente dessa vez. Eu olhei para essa carta, pensei, bom, é uma carta pequena. Fiquei tentado a juntar as duas cartas num estudo só, mas falei, não, já que está dividido, vamos fazer uma coisa específica para cada carta. E eu pensei, bom, eu vou ler a carta, vou fazer um resumo e vou extrair uma mensagem então dessa carta. Lógico, eu estudei outros, analisei outros estudos, claro, consultei Bíblia de referência, lógico, mas eu optei por fazer dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o capítulo 1 do conteúdo da carta. Logo de cara, Paulo destaca 3 virtudes, então, que ele observou entre os irmãos de Tessalônica: a fé, o amor e a esperança. Está no versículo 3. Eu gosto de usar a NVI porque ela dá alguns complementos, ela abre um pouquinho a ideia com relação à passagem em si. Na nova versão internacional, esse trecho está escrito assim: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. São as 3 grandes virtudes do cristão. Paulo então destaca que isso estava presente entre os irmãos de Tessalônica. Paulo cita no versículo 6:
vocês receberam a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Essa é apenas uma citação breve, é muito breve para contar tudo o que aconteceu em Tessalônica. Houve perseguição, houve tribulação, e a gente lendo em Atos 17, a gente vê um trechinho tão curto, né? Só que a gente vê que na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele passou um tempo trabalhando lá. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Guarda aí que a gente já vai tocar nesse assunto. Paulo elogia a fé e a conversão dos Tessalonicenses, destacando que, através do seu testemunho em toda a região da Macedônia, que fica ao norte, e também da Acaia, que fica ao sul, as boas novas da salvação em Jesus Cristo alcançou a muitos, porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. É o versículo 9, tá bom? O que Paulo está dizendo é assim: olha, vocês, irmãos de Tessalônica, vocês dão um testemunho tão bom, tão importante, que o testemunho de vocês alcança as pessoas em toda a região, de modo que essas pessoas sabem como vocês nos receberam bem. É a tal da entrada que tivemos convosco, e a conversão de vida que vocês tiveram. Então o testemunho de vocês vai à frente, e ele alcança as pessoas, e as pessoas mesmas falam do que aconteceu com vocês. Capítulo 2. Paulo fala sobre a luta sofrida entre os filipenses, e que foi necessário ter coragem para pregar aos irmãos de Tessalônica, também em meio à luta. Ele fala de grande combate no versículo 2. Então veja, Paulo está dizendo, olha, em Filipos o negócio não foi fácil, houve muita resistência, tanto que eles tiveram que sair fugido de Filipos, e eu tive que ter coragem para pregar para vocês, e também não foi fácil entre vocês. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa oposição agora nos próximos versículos, de 3 a 6. Paulo fala que esse combate está relacionado com a ação de pessoas que usavam de engano, imundícia, que é contaminação, fraudulência, que é ter objetivos escusos, escondidos, também é enganação. Falam de modo a agradar os homens, com lisonja, que é bajulação, e tinham interesses gananciosos, movidos por avareza, e que buscavam a glória do homem. Então isso tudo são as referências que Paulo faz e que podem apontar para a ação de sofistas. Você lembra da carta de Paulo aos Coríntios, que lá em Corinto havia um grupo de, não vou dizer filósofos, mas uma corrente de pensadores chamados sofistas, que na verdade eram pessoas de grande habilidade de oratória, de retórica, de convencimento. E esses sofistas estavam ali para quê? Para ganhar discípulos para cobrar dinheiro. Eram as pessoas que, vamos trazer para um contexto moderno, cobravam para pregar. E se estivessem pregando seria bom, né? Mas não era pregação. Era assuntos da vida cotidiana, pensamentos sobre o homem, sobre a vida, ou coisas absolutamente banais. Era a tal da retórica. Essas indicações que Paulo dá aqui pode indicar a ação de sofistas ou judeus que procuravam impedir a pregação do evangelho. Também em Tessalônica houve resistência dos judeus, né? Alguns se converteram, mas outros
além de não se converterem, ainda resistiram ao trabalho de Paulo e Silas. E aí tem um versículo interessante, né? Paulo destaca no versículo 9 do capítulo 2. Eu esqueci de pôr referência aqui, você me perdoe, mas é o versículo 9 do capítulo 2. Ele destaca que se preocupou em não ser um fardo. Veja, é o oposto do sofista. O sofista, para falar com você, para te orientar, entre aspas, ele cobrava. Paulo tinha a mensagem de salvação e fazia questão de não ser um fardo para ninguém. Então, nem isso ele queria, receber ajuda, porque ele não queria onerar os irmãos de Tessalônica. Então ele diz assim: tendo trabalhado de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. E aí no versículo 13, Paulo dá graças a Deus pela aceitação do Evangelho entre os irmãos tessalonicenses. E declara que a conversão deles é motivo de alegria, e a conversão deles é a coroa de glória de Paulo. Vocês são a minha coroa. E aí Paulo começa a falar de algo futuro. Tá bom? Vá ali no 19. Acompanhe comigo no versículo 19 do capítulo 2. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, a minha alegria que eu tenho para apresentar, resultado do meu trabalho aqui em vida, são vocês. É a minha coroa de glória, a minha alegria. Aonde? Na vinda de Cristo. E aí ele começa a falar de algo futuro. Eu já vou explicar para você por que ele vai tocar nesse assunto. Mas vamos seguir aqui de maneira cronológica. Capítulo 3 agora. Que horas são? 9h35. Paulo diz que enquanto estava em Atenas, enviou Timóteo a eles para confortá-los e exortar acerca da fé, por causa das tribulações que eles passavam. Isso é do versículo 1 ao 5. Timóteo retorna em Corinto. Então, está no mapinha aí? Pode pôr no mapinha de novo? Vou explicar para você, tá? Vamos lá. Onde que Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses? Em Corinto. Então, quando ele se refere a Atenas, é passado. Quando estive em Atenas. Lá ele enviou Timóteo para Tessalônica, porque certamente recebeu notícias e ele estava preocupado em saber como é que estava a situação dos irmãos. Volta na linha do tempo, por gentileza, André. É que eu troquei de óculos, está tudo embaçado agora. Está vendo ali, ó, primeira carta aos Tessalonicenses é quando Paulo chega em Corinto. E sabemos que ele ficou 1 ano e meio aproximadamente lá, trabalhando, fazendo tendas e pregando a palavra de Deus entre os corintianos, né? Pelo menos na versão inglesa está lá, Corinthians. Mas voltando ao que importa aqui, ele escreve aos Tessalonicenses ao chegar em Corinto aproximadamente, e ele se refere a Atenas como passado. Está claro isso? Depois ele vai escrever, já vou dar um spoiler aqui, ele vai escrever a segunda carta aos Tessalonicenses quando ele está saindo de Corinto. Ali ele despacha a segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos voltar ao texto aqui. Muito bem. Paulo retorna em Corinto, Timóteo, perdão, retorna em Corinto,
com boas notícias sobre os irmãos em Tessalônica, o que é motivo de muita alegria e satisfação para Paulo. Então, quando Paulo escreve essa carta, Timóteo já tinha voltado e contado tudo o que estava acontecendo lá. É por isso que Paulo faz elogios, Paulo fala da sua alegria em saber como eles estão. E ele reforça bastante isso no capítulo 3, nos versículos de 6 até o 10º. O 10º, ele faz uma oração. Ele começa uma oração no capítulo 11, que é uma oração linda, que eu entendo que a gente precisa ler aqui. Então acompanhe comigo, por favor. Capítulo 3, versículo 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda, ó de novo aí a palavra vinda, de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Você já vai entender porque Paulo fala sobre um assunto futuro. Mas antes disso, capítulo 4. Antes de falar de futuro, Paulo fala de algo presente. Ele reforça. Eu falei mandamentos aqui, mas quem dá mandamento é Deus, né? Ele reforça aqui os conselhos, os procedimentos que ele havia ensinado a Tessalonicenses. Ele diz assim: vós bem sabeis que mandamentos vos temos dados pelo Senhor Jesus. Então veja, do versículo 3 ao versículo 12, a gente não precisa ler, mas eu quero que você entenda que ele cita 3 vezes a palavra santificação. 2 vezes fala de honestidade e amor fraternal. Então Paulo está reforçando o seguinte: sede santos, sede santos, sede santos. Sejam honestos e tenham amor fraternal uns com os outros. A partir desse ponto, Paulo, na sua Bíblia deve ter um títulozinho aí, na minha tem um título aqui que fala sobre a ressurreição dos mortos. Tem uma questão aqui que faz parte do contexto desse povo tessalonicense. Essa cidade fica ao norte do que a gente conhece hoje como Grécia, mas na antiguidade era chamada Macedônia. Macedônia foi a origem do Império Grego, que surge com Alexandre o Grande, que era filho de Filipe II. Filipos é uma cidade em homenagem ao Filipe II, né? O mundo grego, vamos dizer assim, ele tinha suas crenças, claro. E no mundo grego, eles acreditavam o quê? Que a morte não era o fim, mas era uma mudança de estado. Acompanhe comigo aqui no texto. E que depois de mortos, os homens passavam a estar sob o domínio do tal do Hades. Esse Hades era filho de Cronos. Ele era filho de Cronos, Zeus era filho de Cronos e Poseidon. Então eram os 3 irmãos, filhos de uma divindade maior, que era Cronos. E o Hades coube a ele cuidar do quê? Do submundo, o mundo inferior. Na crença dos gregos era o mundo dos mortos. O Hades era responsável por evitar que os mortos retornassem ao mundo dos vivos. Então era uma espécie de carcereiro. Tipo, você está no meu domínio, daqui você não sai. Nessa crença não havia esperança para os mortos. No máximo, havia a possibilidade de você passar a eternidade numa camada menos inferior. Então eu vou explicar assim para você.
eles tinham resistência a acreditar em ressurreição. É por isso que quando Paulo passou em Atenas, ele estava lá pregando, debatendo com os filósofos gregos. De repente, quando ele fala de ressurreição, parece que deu ruim. E aí começaram a rejeitar Paulo. Depois a gente fala sobre isso. Deram aquela desculpa esfarrapada para encerrar a conversa, e Paulo ficou frustrado, porque a partir dali ele não foi mais bem recebido em Atenas. Mas a missão que Paulo tinha era em Corinto, e ele foi para Corinto. Mas a ressurreição era um assunto delicado. O grego não acreditava nisso. E aí tem essa questão: o que acontece depois da morte? É o Hades, é o submundo. E eles acreditavam que assim, a pessoa que tinha alguma condição ou que fazia alguma coisa específica em vida ficava numa camada menos inferior, mas no submundo. E aqueles que foram maus ou que já eram pobres ficavam em um lugar mais baixo ainda, mais trevoso. E essa é uma visão sem esperança. Concorda comigo? Pois bem, reparem no versículo 13 do capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, aqueles que morreram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. O que Paulo estava dizendo é assim: olha, essa crença de que não há vida após a morte não é bem assim. Aí ele vai começar a falar do quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, estou lendo o versículo 14, tá? Também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram salvos em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Opa! É isso mesmo, Paulo? Eu não vou passar minha vida no Hades? Com o carcereiro Hades, um Deus mau, que não vai me deixar sair lá do submundo dos mortos? Não será assim. Dissemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, terceira vez que ele fala da vinda de Jesus, não precederemos os que dormem. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a palavra do Evangelho, aquilo que foi pregado entre vocês, é o seguinte: os que morreram ressuscitarão com Cristo, e os que estamos vivos aqui não vão antes deles. Então os que morreram não serão esquecidos, não ficarão para trás. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sabemos também que o próprio Paulo ensina que não será este corpo aqui, esta carne aqui, que vai subir com Jesus, mas um corpo transformado, porque o que é divino não pactua com o que é carnal. Amém? Mas isso Paulo vai explicar em outra situação, deixar claro, quer dizer, a palavra vai clareando como luz da aurora, até dar o entendimento perfeito. E tem coisa, irmãos, que nós não temos um entendimento perfeito, essa que é a verdade. Nos será revelado quando? Quando estivermos na glória com Jesus. Muito bem. Chama a atenção para o versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse é o ponto central da carta. A carta começa com elogios, fala das tribulações que houve lá em Tessalônica, de como Paulo fica feliz de saber que as notícias que Timóteo trouxe de lá são muito boas.
E Paulo trata de um assunto complicado para o mundo grego. Como é a vida após a morte? Só que Paulo faz isso com o seguinte objetivo: dar esperança para os que creem em Jesus. Eu vi estudos dizendo que essa aqui é uma carta escatológica. Não, porque a mensagem mais importante da carta aos Tessalonicenses é a escatologia. Me perdoe o estudioso, eu não entendi dessa forma. Eu entendi que o que Paulo fala sobre escatologia está claro no versículo 18, é para a consolação entre vocês. É uma mensagem de esperança. Sabemos a data? Sabemos a hora? Não. É por isso que ele vai falar no próximo capítulo, porque ninguém sabe a data nem a hora que isso acontecerá. Ele vai falar no capítulo 5 sobre a importância de ser vigilante e sóbrio. Paulo reforça a importância de que os irmãos permaneçam vigilantes e sóbrios, justamente porque a vinda do Senhor será sem aviso, em data que ninguém conhece, e destaca as diferenças entre os que são do dia e os que são da noite. Então é interessante porque ele fala mais ou menos o seguinte: olha, quem é do dia faz de um jeito, quem é da noite faz de outro. Ou seja, o crente tem o seu agir que não é igual ao que não crê. É isso, não é igual. E nem deve ser igual. Por que não deve ser igual? Porque no fundo nós temos que viver conscientes de que a nossa consolação é a vinda de Cristo, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer, então nós temos que ser vigilantes e permanecermos sóbrios. O que ele quer dizer com sóbrio? E trazendo, né, eu não gosto muito de fazer isso, porque é um pouco perigoso, mas contextualizando para o nosso dia aqui atual, o que é se manter sóbrio? Você já reparou a quantidade de distrações que nós temos nos cercando o tempo todo? E assim, não deixa você em paz, não deixa você em paz. Se você gosta de futebol, você vai ter 24 horas por dia de assunto de futebol para você, meu irmão. Se o seu negócio é jogar, você vai ter assunto de jogatina 24 horas por dia. Quando eu digo seu, não estou me referindo a você não, tá, irmão? Mas o mundo, as distrações, elas são para isso, para manter você preso, distraído. Distraído do quê? Do que é importante. Para o crente, o importante é ter a consciência da esperança da vida eterna em Cristo, que é o que Paulo anuncia. Uma vez que todo aquele que nele crê será ressuscitado por ele na sua vinda. É o que ele destaca no capítulo 4. Então, de 14 a 17. E deixa claro que isso é para consolação. Consolai-vos mutuamente com essa palavra é assim. Eu estou vendo um irmão abatido, estou vendo um irmão cansado, estou vendo que o irmão está enfraquecendo. Eu vou reforçar para ele: irmão, permaneça firme. Primeiro eu vou tentar ajudá-lo de forma material. O que está acontecendo? Eu consigo te ajudar? De forma material? Ah, não, irmão, está tudo bem comigo, mas o meu problema é espiritual. Então, peraí, eu consigo te ajudar também. Lembra de Jesus Cristo na sua vinda. Ninguém vai ficar para trás. Mas nós temos que ficar vigilantes e sóbrios. É isso que nos consola. Ele voltará. Capítulo 5, então, ele reforça essa necessidade. E no versículo 13... ele fala: tende paz entre vós. Interessante, né? Pedir para os irmãos em Cristo ter paz entre vós.
Mas eu entendo por que Paulo falou isso. Toda a convivência humana, ela tem um certo grau de imprevisibilidade e de potencial problema. Isso aqui são as minhas palavras, tá? Não está no estudo. Eu costumo dizer lá em casa para os que são meus ali, gente, é só ter gente no meio que não será fácil. É fácil você lidar com um sistema, com uma máquina, você vai lá, você procura entender como ela funciona, certo? Então quem trabalha com arte, quem sabe trabalhar de forma manual, entende o que eu estou falando. Quem é da área de TI também entende o que eu estou falando, mas todos são capazes de entender que é mais fácil lidar com um sistema, com uma máquina, do que com uma pessoa. Por isso que Paulo fala, irmãos, tende paz entre vós. Retenham essa paz. E aí ele vai fazer uma oração. Vamos ler também a oração de despedida? De 23 a 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E aí ele pede oração por ele, por ele e por os irmãos que estão com ele fazendo a obra, e sabemos que aqui ele está em Corinto, está pedindo oração. Saúda os irmãos. Uma curiosidade, ósculo santo é aquele beijo no rosto, é o beijo entre irmãos, Algumas igrejas têm esse hábito. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola, ou essa carta, seja lida a todos os santos irmãos, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Qual é a síntese? Paulo deixa claro que, para os irmãos de Tessalônica, o quão grande é a sua alegria e amor por eles. Ao mesmo tempo, faz exortações a serem vigilantes e que observem os seus conselhos de convivência e de vida, de modo a agradar a Cristo. Conclusão. Muitos cristãos entendem que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses como essencialmente escatológica. Porém, a ênfase não está no estudo dos eventos futuros propriamente ditos, mas sim o que esses eventos futuros são motivo de esperança para os que creem em Jesus, bem como motivo de vigilância pessoal e exortação coletiva. Eu vou destacar aqui, vigilância pessoal. A primeira pessoa que eu tenho que vigiar é a mim mesmo. Antes de eu ficar me preocupando como é que o outro está agindo, eu tenho que me preocupar como eu estou agindo. Exortação coletiva. Exortar nunca é fácil, irmãos. Exortar nunca é fácil. Tem que estar debaixo da unção. Porque as pessoas se magoam fácil. Até mesmo numa exortação, as pessoas podem se magoar, entender errado, não compreender, levar para o lado pessoal. Tem que estar debaixo da unção. Amém? Curiosidade. Paulo dá um spoiler aos Tessalonicenses. Vamos abrir aqui, capítulo 5, versículo 8. É um spoiler. Ao falar, vamos ler o versículo todo então. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Nós sabemos, agora com o estudo, que a carta aos Tessalonicenses, ela é antes da carta aos Efésios. Em Efésios, Paulo vai apresentar a armadura completa. Aqui ele falou da couraça e do capacete. É como aquela mensagem que ela vai evoluindo. Então, aos irmãos de Tessalônica, ele fala de usar a couraça e usar um capacete. Aos irmãos de Éfeso,
ele já vai citar a armadura completa. Tá bom? Esse é o spoiler. Pérola a ser guardada. Irmão, de tudo que você leu na carta aos Tessalonicenses, guarda um versículo, que ele é bem pequenininho, e ele é bem importante. Inclusive, o elogio aos irmãos de Bereia. Capítulo 5, 21. Examinai tudo, retende o bem. E os motivos de reflexão? A vida de Cristo lhe causa apreensão? Que aspectos da pregação contemporânea, ou seja, a pregação dos nossos dias, devem ser examinados, e quais são aqueles que você não reteria? Tá bom? Obrigado pela oportunidade.